Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Clóvis, né? A gente vai trabalhar esse ano a disciplina de Física e esse primeiro vídeo aqui não é nem para a gente já começar a lidar com a matéria que a gente vai trilhar durante o ano. Esse primeiro vídeo eu acho muito importante para a gente falar sobre algumas coisas que tem a ver com a nossa forma de resolver questões em física, né? A nossa organização para isso, porque algo que não tem como negar, as pessoas têm dificuldade com a disciplina de física, ou as disciplinas de exatas como um todos, né? Matemática, física, sempre são dificultadores para as pessoas, né? Matérias mais difíceis das pessoas trabalharem e, portanto, muitas vezes, se a gente não tiver uma organização em relação à resolução de uma questão em física, a gente já começa a analisar aquela situação de uma maneira que talvez vai gerar um insucesso, que a gente não vai conseguir trabalhar aquela situação do jeito que deveria, que o nosso resultado não vai chegar, e isso faz com que a gente cada vez menos goste da disciplina, goste da matéria, e mais a gente se afasta, e a gente vai acabando deixando a disciplina de lado, vai empurrando com a barriga, e infelizmente não tem como escapar. Você vai chegar no Enem, você vai chegar numa prova de vestibular, futuramente, e você vai ter a prova de física lá. E para alguns candidatos, estudantes, alunos, que quando chegar lá no Enem, ele for pleitear uma vaga num vestibular mais, para um curso mais concorrido, toda a questão vai contar. E física, muitas vezes, é um diferencial, sabendo que a maioria das pessoas, infelizmente, tem dificuldade com a matéria, é aí que às vezes você tem que atacar. Se você ir bem na disciplina de física ou nas provas de exatas como todos, ciência da natureza e matemática, isso vai ser um diferencial para você, tá certo? E ainda mais nessa nossa situação agora que a gente está vivendo, que a gente não está podendo ir para a escola e a gente cada vez mais vai perdendo o ato de como resolver direito uma questão, aquilo de a gente estar dentro da sala de aula, fazer uma resolução, ter o professor do lado, ter um colega para trocar ideia, e assim você evoluir dentro da disciplina. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, vai prejudicar todo mundo. Então, quanto menos a gente sentir isso, obviamente, é melhor. Então, com o objetivo de tentar te dar um direcionamento para quando você estiver lidando com questões em física, porque é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que eu espero que não seja muito longo, mas é só para dar algumas diretrizes para você poder encaminhar uma resolução de uma questão em física melhor, tá certo? Pode ser que alguns de vocês já tenham essas ideias muito bem estabelecidas na cabeça, tá certo? E é tranquilo, aí a pessoa só vai continuar fazendo o que ela já fazia normalmente. Mas, para aqueles que não têm essa ideia, para aqueles que não têm isso definido, eu acho que vale muito a pena você entender como funciona, quais são os procedimentos para você poder resolver uma questão em física de uma maneira que provavelmente vai te render um sucesso maior. Você vai conseguir atingir o seu objetivo mais rápido, mais facilmente, com uma chance de acerto muito maior. Tá certo? Antes de qualquer coisa, a primeira coisa mesmo que todo mundo tem que ter na cabeça é que física não é decorar fórmula. Tá certo? Tira isso da sua cabeça. Se isso é uma coisa que ainda ronda a sua ideia, de que você imagina que seja assim mesmo, eu vou te contar uma historinha muito rápida. No começo aqui de Palmas, a UBRA tinha um vestibular que, na época, era o maior vestibular do estado, porque não tinha muita universidade aqui ainda, não tinha muita faculdade. Então, todo mundo fazia o vestibular da UBRA. E a prova de física, em alguns anos ali, além da questão de física ali na prova, tinha a fórmula do lado para você resolver aquela questão.
Aí você pensa assim, bom, então todo mundo fechava a prova de física, né? Claro que não, porque muitas vezes a pessoa mesmo tendo a fórmula na mão, tendo tudo lá pronto para ela, mesmo assim isso não é suficiente para fazer ela resolver a questão da maneira que deveria, correto? Então, isso é uma coisa para fazer você começar a pensar que, bom, tudo bem, então se a fórmula não é o principal, o que é principal? O principal é a teoria, você entender o que está acontecendo ali naquela situação que está sendo proposta para você. E para isso ser mais efetivo, né, a física, ela infelizmente, ou felizmente, não sei, né, depende do modo que a gente olha isso, mas a gente precisa em física não só da própria física para resolver os nossos problemas, para fazer as nossas análises, mas a gente precisa muito mesmo, ter uma matemática básica mínima, tá certo? Então, se a sua matemática básica ela não é muito boa e você pretende melhorar em física, melhora automaticamente a sua matemática, porque uma coisa vai auxiliar a outra, tá certo? Você ter uma boa matemática vai fazer a sua física andar muito mais tranquilamente. Confia nisso, tá certo? Ah, mas eu tenho calculadora para me virar quando eu precisar. Cara, calculadora, ela só te dá a resposta daquilo que você colocou para ela. Se você não souber direito o que colocar para ela, ela também não vai te dar uma resposta apreciável, entendeu? Então, tem que saber matemática básica, tem que saber raciocínio matemático. E um outro pilar aí que a gente se sustenta bastante dentro de física é português, compreensão de texto. Se você lê um texto uma vez de uma questão e precisar ler 2, 3, 4 vezes, você vai cansar a sua cabeça e dali depois de 2, 3 questões você já está cansado daquele processo. Agora leva isso, e às vezes você que está no segundo ano, você está fazendo um ensino médio, às vezes você ainda não realizou isso na sua cabeça, leva essa ideia para uma tarde que você vai ter que fazer 90 questões numa prova do Enem. Tá certo? Imagina que se você já vai ler uma vez cada uma das questões, já são 90 vezes. Imagina que você precisar ler 2, 3, 4 vezes a mesma questão. Você chega no meio da prova, sua cabeça não aguenta mais, tá certo? Então isso é uma coisa também que vai contar no final das contas. Vai contar no final das contas, tá certo? Então é algo que a gente precisa avaliar, tá certo? Ainda mais que a gente vive esse problema das aulas remotas, né? Isso prejudica mais ainda, a gente já tem que lidar com isso. Então, eu te dizendo, ou qualquer outro professor te dizendo, ó, esse é o caminho, isso é o importante para você dar uma melhorada no processo, dar um salto dentro da disciplina e conseguir um objetivo que você queira, tá certo? Tente seguir, tente fazer o seu máximo. Eu sei que existem inúmeras dificuldades, mas tem certas coisas que não são complicadas de fazer. Requer a nossa dedicação, o nosso cuidado, a nossa humildade de aceitar que a gente tem que mudar algumas formas de pensar com um objetivo de melhoria, né? Porque às vezes eu encontro aluno que às vezes, não, professor, eu faço desse jeito aqui e tá bom para mim. Só que às vezes isso não vai ser suficiente quando você estiver numa situação que vai exigir um pouco mais, tá certo? E eu sempre penso, né, vamos nivelar por cima, eu sempre penso em alguns alunos, né, que vão se candidatar a vagas no vestibular para cursos que vão ter uma exigência, não só estou falando em exigência em quantidade de candidatos, né, de relação candidato-vaga, de concorrência, mas eu digo pela qualidade das pessoas que estão concorrendo a uma vaga também. Às vezes você tem lá um curso que a concorrência é 10 para 1, né? Aí você fala assim, não é muita coisa, medicina dá 200 para 1. Mas às vezes esses 10 que estão tentando lá aquela vaga, eles são altamente qualificados. Os caras se arrebentaram de estudar e vão, né, brigar por aquela vaga, assim, vão dar pancada mesmo para poder passar, entendeu? E às vezes você pega uma concorrência com maior número e às vezes a pessoa
né, escolheu ali, se inscreveu sem ter sem ter tido nenhum esforço, sem ter estudado de verdade, ele só vai fazer número de fato, tá certo? Então, isso são coisas que a gente precisa se preocupar, ter noção, ter visão disso, para que a gente possa até se programar, se planejar e cuidar daquilo que é necessário para que a gente alcance o objetivo da gente. Tá certo? Seja onde for, né? Vou tratar com vocês aqui para que você possa passar, por exemplo, num vestibular do IF, num vestibular da Unitins, mas também de modo, e se for necessário também para você, passar numa USP, numa UFG, numa UNB, um curso, um lugar que seja mais exigente, tá certo? Ok? Beleza? Então vamos lá, vou tentar ser breve aqui, tá? Então, o que eu quero colocar para você aqui é um modo, né, de você encarar a resolução de uma questão em física, uma questão de cálculo, tá certo? Lembrando que mesmo sendo uma questão de cálculo, a parte da teoria tem que estar bem desenvolvida, com muita leitura, você fazer os seus resumos, fazer mapa mental, sabe? Já ouviu falar de mapa mental? Você já fez algum mapa mental de alguma matéria qualquer? Então isso é útil para você desenvolver o raciocínio, para você organizar, melhorar a sua forma de pensar, né, e sistematizar a forma de pensar, que é o mais importante. Tá certo? Então eu vou te propor uma forma de encarar uma questão, e aí você pode assumir essa ideia ou pode modificar conforme o caso, mas sempre em prol de você ter uma chance de acerto de uma questão, não só em física, mas em outras áreas aí das exatas, ciência da natureza e matemática, que pode contribuir para você do melhor jeito possível, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu vou te propor essa questão aí. Nesse momento, você está assistindo o vídeo, você pode pausar o vídeo, tá certo? E dar uma lida na questão. Nesse momento, se você quiser fazer o seguinte, para o vídeo mesmo, né, lê a questão e tenta resolver do jeito que você sabe, do jeito que você acha que é o certo, tá certo? Do jeito que você imagina ser uma resolução. Tá certo? Nesse momento tem gente que faz de cabeça, né, e tal, não sei o quê, não tem nenhuma organização para resolver a questão, tá certo? E tem gente que vai ser mais metódico, vai ser mais organizado e tal. Então, eu digo para você que, infelizmente, pode até ser que nessa questão, que é uma questão simples, uma questão da prova da Católica aqui de Palmas, que é uma prova que não é tão exigente assim na prova de física, né? Eles não têm questões muito pesadas, né? Mas é que o processo que eu vou colocar para você vai funcionar nessa questão, tanto quanto vai funcionar numa questão do ITA, tá certo? Uma questão muito pesada. Não que o nível de dificuldade é o mesmo, claro que não é, mas é que o jeito de resolver, o método de resolução é exatamente o mesmo, uma questão muito fácil e numa questão muito complexa. Mesmo que às vezes a questão você possa até fazer de cabeça, mas que na sua cabeça você tenha a organização necessária para que você não dê chance nenhuma ao erro, não dá abertura nenhuma à possibilidade de errar. Fechou? Tá certo? Então pronto. Pausou, tenta resolver, e aí a gente vai começar a falar e depois mais para frente a gente vai resolver a questão de todo modo. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então o que eu vou te colocar aqui é o chamado checklist de resolução de questão, ou como alguns chamam de algoritmo de resolução. Alguns de vocês podem até já ter ouvido falar desse termo, né? Como a gente, na cabeça, procede um raciocínio para poder resolver uma situação, tá? Então vamos lá. Qual a primeira coisa que eu creio que é importante você ter para poder resolver uma questão em física, mas também em outras disciplinas também, né? Você respirou, você está concentrado, pode parecer bobagem, né? Mas quando você faz uma questão isolada, assim, sem muito compromisso, tudo bem. Mas quando você faz muitas questões no mesmo período, né? E você que está aí numa pandemia, você não está indo para a escola, você não está vivenciando, né, o que é ficar 5 horas sentado fazendo a mesma atividade, é mais importante ainda isso, que você, em alguns momentos
do seu estudo, você tente passar por algo parecido com o que você estivesse fazendo uma prova mesmo, tá certo? Eu sei que em alguns casos é muito difícil, né, você não tem o lugar adequado para você estudar, etc. Mas se você puder, tente, né? Se você pensa um pouco mais para frente, um pouco no seu futuro, tente colocar condições para que de vez em quando você faça algumas questões como se você estivesse fazendo uma prova de vestibular. Seja em física, história, geografia, matemática, português, tente experimentar isso, né? Não vai ser igual, é claro, mas você vai estar tentando, né, se organizar para que em um momento, quando aconteça, você sinta menos impacto, tá certo? Bom, você leu a questão com cuidado e atenção, de novo naquilo que eu acabei de falar. Não adianta ler de qualquer jeito a primeira vez, daí na segunda vez um pouco melhor, na terceira vez melhor ainda, e aí na quarta você começa a compreender. Tá certo? Porque às vezes a questão tem 2, 3 linhas. Ok, mas quando a questão tem 10, 12, 15, tá certo? Isso tudo vai fazer com que a sua cabeça, com o tempo, canse demais. E isso pode te prejudicar a análise das questões que estão mais para frente no seu caminho ali. Tá certo? Bom, você anotou e ordenou os dados, lembrando que a gente está fazendo uma questão de cálculo. Então, foi tudo organizado? Cada vez que você viu um termo ali, você anotou aquele termo? E lembra, dado não é só número, né? Não é só o número com a unidade respectiva. Às vezes é uma ideia, né? Uma parte de um texto que você compreende e transforma aquilo num dado. E que às vezes, na falta disso, você não vai conseguir caminhar dentro da questão de jeito nenhum. Certo? Bom, você usou a simbologia adequada? Tá certo? Não adianta usar qualquer letra para velocidade, qualquer letra para uma distância. Não adianta usar X para a sua incógnita, porque isso muitas vezes não vai corresponder na equação que você vai ter que utilizar. Vai gerar conflito, vai gerar confusão, você vai ficar agoniado, perdido e às vezes o resultado não vai ser ok também. Tá bom? Bom, você está usando um sistema de unidade coerente? Certo? Você está ali na sua questão misturando unidade com outra, grama com quilograma, metro com quilômetro, segundo com hora. Você está fazendo isso ou você está deixando tudo no meu sistema? Privilegie o sistema internacional. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu destacar aqui, ó. Tá vendo? Sistema Internacional, SI, tá certo? Infelizmente, dizer uma coisa aqui, muita gente, mas muita mesmo, eu lido com ensino médio, cursinho, né, já lidei com tudo quanto é idade de aluno, tudo quanto é nível de aluno, e infelizmente tem muitos alunos que não sabem lidar com unidade de medida. Parece que elas têm uma trava demais com isso, ou elas nunca quiseram se portar com isso, ou nunca fizeram elas entenderem essa necessidade, e portanto parece que não faz muito sentido se preocupar com isso. Mas física depende muito de unidade de medida. Se você não sabe do que eu estou falando, se você, eu tenho dificuldade com isso, eu esqueço de transformar, eu não sei para qual unidade eu vou transformar. Então, se essas perguntas estão na sua cabeça, quando você está fazendo uma questão, né, é legal que você tenha essas perguntas, mas porque às vezes tem gente que nem tem essas perguntas, para ele não faz diferença nenhuma. Então, é interessante você cuidar disso. Mas eu não sei lidar com unidade de medida. Beleza, então vai lá para a sua internet, né, e procura algo, né, para falar sobre unidade de medida. O seu livro-texto, né, todo livro de física sempre se fala de unidade de medida. Lá na hora que você está estudando determinada matéria, vai falar das unidades de medida, quais você vai usar com mais recorrência, quais não, etc. Isso tem que ser observado, com muito cuidado. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Você fez as transformações a partir daí? Você está certo disso, né? Você tem clareza da pergunta? É outro problema também. Às vezes a pessoa começa a querer fazer questão, resolver, mas ela não sabe nem aonde ela quer chegar direito ainda. Ela não tá com aquilo bem fixo na frente dela, não está bem claro na frente dela, e portanto, às vezes ela vai ficar perdendo tempo ali fazendo conta, e ela não sabe onde ela vai chegar. Talvez ela já até terminou a questão e ela continua, porque ela não sabe. Ou às vezes ainda ela acha que terminou e não terminou ainda. Tá certo? Então isso é algo que eu acho muito relevante que a pessoa tenha noção. Tá? A partir daí você vai escolher a equação mais adequada. Tá certo? É muito útil, você vai estudar tal disciplina, né? Você vai estudar
eletricidade. Então, coloca as equações da eletricidade de uma folhinha à parte e deixa do seu lado ali, ó, tá certo? Para que você possa pegar os dados da questão, olhar para as equações e ver quais equações ou qual equação encaixa naqueles dados e vice-versa, tá certo? Para que você possa, a partir daí, ter um início de resolução mais adequado, tá? Porque daí, a partir daí, né, aí entra a matemática e não é mais física que domina a situação, tá? Beleza. Você realizou essa resolução com cuidado, ou você fez de qualquer jeito, fez correndo, né, fez simplificando muito, cortando etapas, pulando etapas, né? E eu sempre aconselho, faz o passo a passo, faz linha por linha. Não fica querendo rapidez logo no começo, que você está começando a aprender a matéria, você já quer fazer as coisas rápido. Calma aí, né? Vamos devagar, tá? Pega o jeito primeiro, se certifica que você está bem estruturado na situação e depois você começa a simplificar, começa a cortar algumas etapas que às vezes você percebe que você não precisa pôr no papel. Mas antes disso, faz a coisa direitinho, tá certo? Tudo pensando numa chance de sucesso aumentada, beleza? Bom, você terminou a questão ou terminou parte da resolução só, tá certo? Tem vezes que a gente está fazendo uma determinada conta, chega num determinado ponto, a gente acha que a gente já terminou. E como que eu consigo verificar se eu terminei ainda? Aí eu vou lá para os meus dados e vou ver se a minha pergunta está bem destacada. Por exemplo, eu estou procurando uma velocidade. Então tem que estar lá nos meus dados, velocidade igual interrogação. Porque se eu cheguei numa distância, não é velocidade, então eu não terminei ainda. E como que a gente às vezes se cerca mais de condições ainda para que a gente não tenha nenhuma confusão? Além da simbologia, a unidade. Ah, mas a questão está pedindo uma velocidade, é metros por segundo. Eu cheguei numa distância que é metros, não está batendo, então não acabou. Então o que eu tenho que fazer agora para ir responder, chegar na resposta para aquela pergunta? Eu tenho que seguir o meu cálculo. Ou perceber que eu fui por um caminho errado, apagar e começar tudo de novo. Porque não adianta persistir nesse erro aí. Tá bom? Bom, você chegou no resultado, certificou, né, que o resultado que você chegou está correspondendo, está tudo direitinho, beleza? Fechou? Não, não deu certo. Então, beleza. Então você vai procurar saber o que aconteceu. Ah, não transformou uma unidade? Ah, escolheu a equação errada? Sei lá. Mas você vai ter que revisar tudo. Nem sempre você vai ter que apagar tudo e começar de novo. Às vezes foi uma conta que você errou no meio do caminho. Às vezes uma unidade que você não transformou. Então é algo que você precisa analisar ali. Tá certo? E uma coisa eu preciso dizer. É muito mais legal quando a gente erra do que quando a gente acerta. Tá certo? Ficou estranha a frase agora. Mas é porque quando a gente erra e a gente volta e consegue verificar o nosso erro, a gente tem um ganho maior. Digo isso porque às vezes a gente chega no final da questão, a gente chega num resultado, o resultado está lá no gabarito, lá nas alternativas, e a gente vai lá e marca. Entendeu? Porque não tem nada mais legal em física do que você terminar uma questão e olhar para as alternativas e ter uma resposta lá igual à sua. Quando não tem, é triste, né? Mas quando tem, se comemora. Putz, eu acertei, cara. Olha que coisa linda. Você marca. E às vezes você está errado, mas tem uma resposta lá. Porque o cara que elaborou a questão, ele sabe que é possível chegar naquela resposta errado. Aí você vai lá e marca. Mas quando você errou, você tem a possibilidade de procurar, porque ninguém que acerta uma questão ou acerta uma questão vai e repete ela toda de novo para confirmar. Ninguém faz isso, já parte para a próxima. Mas quando você erra, você é obrigado a voltar atrás. E isso muitas vezes tem um valor maior do que simplesmente acertar a questão. Você está entendendo? Entendeu? Você está pegando a ideia? Tá? Bom, então nós voltamos naquela questão lá. Agora eu vou ler com vocês e vou resolver junto, tá? Eu queria que você, se você parou e tentou resolver, eu quero que você olhe o meu jeito de pensar aqui, minha proposta de resolução, e veja se está batendo com a sua. Se está batendo, perfeito, maravilha, valeu. Agora se não, fala assim, pô, o que eu posso melhorar aqui? Por que eu não fiz daquele jeito que ele me orientou?
olha aqui, eu estou fazendo de um jeito que vai me gerar um problema. Então é melhor eu organizar. Mas é um momento que a gente tem que, por exemplo, né, abrir o coração aí e falar assim, não, se é para melhorar, então eu tenho que organizar assim, assim, assado, né, porque eu vou ter, mais para frente, eu vou ter um resultado melhor. Entendeu? Então vamos lá. Em um congestionamento urbano, o ciclista partindo do repouso atinge a velocidade de 36 km por hora em 8 segundos. Pode-se concluir que a aceleração média do ciclista, supondo que o mesmo esteja em linha reta e não encontre nenhum obstáculo, é de em metros por segundo ao quadrado. Aí estão as respostas. Certo? É claro que quando você está lendo a questão, é útil, né, que você, por exemplo, marque esse valor aqui, é um valor numérico, marque esse aqui. Mas é importante, eu já falei há instantes sobre isso, que você observe que tem alguns dados nas questões que não são numéricos, que são importantes você ter essas ideias, mas que elas não estão às vezes claras na sua frente, é a partir da teoria, é a partir da compreensão do texto, como por exemplo, nesse caso, essa palavra aqui, ó, repouso. Você tem que saber o que significa ela na situação para poder resolver melhor a situação, certo? Ah, e um outro detalhe, né? Vou fazer um parênteses aqui. Você sabe de que matéria é essa questão? Você sabe se ela é da dinâmica, se ela é da energia, se ela é da cinemática, se ela é da eletricidade, se ela é da óptica? Outra coisa também que algumas pessoas têm muita dificuldade é olhar uma questão e saber de onde ela veio. E por que isso é importante? Porque você na sua cabeça já vai tirando algumas coisas que não tem nada a ver e vai focando naquilo que pode ser útil para a sua resolução. E por que você acha que eu coloquei essa questão aqui para você? Porque é uma questão de cinemática, que você, teoricamente, o ano passado já lidou com isso. E você teria condição de resolver. Eu não vou colocar uma questão de eletricidade aqui para vocês analisarem. Óbvio, né? Ok? Pegou? Ah, mas eu não sei que isso aí é de cinemática. Por que isso é de cinemática? Porque uma questão de cinemática ou que envolve cinemática, ela tem alguns termos, por exemplo, velocidade, ela tem tempo, ela tem distância, ela tem aceleração. Então, quando aparece algum desses termos aqui, você de alguma forma está trabalhando com cinemática. Certo? Ok? Essa é uma identificação muito importante para a gente, não só aqui, como qualquer outra situação que a gente for fazer análise. Fechou? Bom, quais são os seus dados, né? A gente tem, conforme a teoria lá, velocidade inicial é igual a zero, olha a simbologia. V de velocidade, o zerinho ou O de inicial, pode ser I também, de inicial. Qual foi a velocidade final que a bicicleta atingiu? 36 km por hora, só um Vzinho, sem índice nenhum. Mas pode pôr VF também, certo? Ele deu o tempo, né, que levou para que a bicicleta saísse de 0 até 36 km por hora, 8 segundos, tá? Lembra que as unidades medidas tem que acompanhar, você não vai pôr só os números aí, tá certo? É importante que você observe as unidades medidas também. E qual foi a pergunta, né? A pergunta foi a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, observa a unidade medida da pergunta ali que está nas alternativas para você adequar os dados para atingir aquele resultado. Tá certo? Bom, nesse processo, deixa eu sair aqui da frente, ó. Nesse processo aqui, a gente já está passando por esses pontos aqui, ó. Anotamos os dados, usamos simbologia, vamos falar sobre as unidades, as transformações, clareza da pergunta, tudo isso aqui a gente está passando nesse momento, tá certo? Ok? Aí eu venho com a pergunta para você, dá para a gente agora escolher uma equação e já começar a fazer as contas? Né? Para você aí que respondeu não, ótimo. Aí eu te pergunto, né? Por que não? Aí você vai me responder, por que, professor? Ó, tá vendo aqui, ó, que as unidades elas estão erradas, né? Aqui tem quilômetro por hora, aqui tem segundos, a resposta é metro por segundo ao quadrado. Não está batendo, o sistema é diferente. E aí eu tenho que mexer. Eu tenho que mexer com essa velocidade aqui, certinho? Tá? Então vamos lá. Como que eu faço essa modificação, né? Lembra, nós temos um sistema internacional de medidas, que também é chamado de NKS, metros, quilograma e segundo, tá? Nós temos um sistema prático, que nesse caso aqui de velocidade é quilômetros por hora, que na nossa vida prática a gente usa mais do que metro por segundo. E como que eu faço para transformar um no outro, outro no um?
Tá certo? Muita gente decora. É dividir por 3,6, é multiplicar por 3,6. E quando eu pergunto, por que divide? Por que multiplica? De onde é esse 3,6? As pessoas não sabem, elas só decoram que esse é o procedimento. Tá certo? É muito simples você entender quando é multiplicar e quando é dividir. Metro é menor que quilômetro, correto? Então, para você fazer o pequeno ficar grande, você multiplica ele. Tá certo? Agora, o quilômetro é maior que o metro. Para você fazer o grande ficar pequeno, você divide ele. Tá certo? Agora, por que é 3,6? Porque uma hora tem quantos segundos? Tem um monte de gente que fala 60. Não, uma hora não tem 60 segundos. Um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. 60 vezes 60, 3.600. Então, uma hora são 3.600 segundos. Um quilômetro tem quantos metros? Tem 1.000. Então, a relação entre 3.600, que é de uma hora para segundos, e 1.000, que é de quilômetro para metro, essa relação aparece o 3,6. Tá certo? Então, por isso que aqui, de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6, quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Correto? Fechou? Então, é por isso que agora, organizados, né, a velocidade que era 36 km por hora virou 10 metros por segundo. 36 dividido por 3,6. O tempo está aí, a aceleração está aí, metro por segundo ao quadrado, pronto, está tudo no mesmo sistema. Qual é o próximo passo? Escolher uma equação adequada. Né? E qual é a pergunta? Aceleração. Como que a gente calcula a aceleração? Qual a ideia de aceleração? Bom, se você está num carro, é bem simples, né? Tem gente que fala, mas eu não lembro da fórmula, professor. A fórmula, o cara decora a fórmula e não entende que a vida prática dele, a sua vida, se você quer entender melhor física, observa a sua vida e traz para dentro da disciplina e vice-versa. Porque imagina assim, eu falo, qual é a fórmula da aceleração em aula, quando eu estou em aula? Aí tem um monte de gente que fica olhando para mim assim, olha para a parede, olha para o teto, e fica, né, eu não sei, eu não vou nem olhar para o cara porque eu tenho vergonha, porque eu não sei a fórmula. Mas, pombas, se você está num carro, você está dirigindo um carro, você está a 80 km por hora, você está atrás de um caminhão, você vai conseguir, o caminhão também está 80 km por hora, você vai conseguir ultrapassar o caminhão mantendo 80 km por hora? Claro que não. O que você faz? Você tira o carro de lado e, aí quando eu falo isso em aula, você faz o quê? A pessoa fala, acelera. Claro, você pisa no acelerador, aumenta a sua velocidade num determinado período de tempo que é suficiente para você ultrapassar o caminhão. Então, de 80 você vai para 90, 100, 110 km por hora para dar tempo de você ultrapassar. Ou seja, você está aumentando a sua velocidade conforme o tempo passa. Isso é aceleração. A gente só transforma isso em símbolo. Então, definição. Quando você aumenta a sua velocidade ou diminui a sua velocidade conforme o tempo passa, você faz uma variação de velocidade, você tem aceleração. Portanto, é ΔV, variação de velocidade, por ΔT, variação do tempo. Simplesmente isso, é da sua vida prática, tá certo? Em termos de unidade de medida, no sistema internacional, velocidade é em metros por segundo, o tempo é em segundos, para que possa dar aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Se você tiver com o sistema direitinho, confia, só multiplica, divide, faz continha que o resultado final vai dar certo nas unidades. Fechou? Bom, sendo assim, botamos lá a nossa equação, né? Colocamos os nossos dados e fizemos a divisão. Agora, olha para as respostas, né? Letra A é a resposta correta. Entre vocês, lá no comecinho, quem parou e fez a questão, pode ser, né? Não sei, não tem como saber, mas pode ser que alguns de vocês marcaram 4,5. Para quem não marcou, eu pergunto, você sabe por que essas pessoas marcaram 4,5? Pensa você aí. Mas eu já vou te dizer, você pode pausar, né? Mas eu já vou te dizer. Por que algumas pessoas chegam no 4,5? Porque eles simplesmente... Tem uma engasgada aqui. Eles simplesmente dividem 36 por 8. Faz a conta para você ver. 36 dividido por 8 dá 4,5. Porque para algumas pessoas, resolver questões em física é assim. Vou pegar os números e vou multiplicar. Tem nas alternativas? Não tem. Vou pegar os números e vou dividir. Tem nas alternativas? Não tem. Eu vou inverter a divisão. Tem lá, vou tirar uma raiz, vou subtrair eles, vou somar eles. É assim que as pessoas fazem questão em física. Cara, eu não estou exagerando. Sinceramente, não estou.
Tá certo? Então, nesse processo, você vê que o autor da questão sabe disso. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma resposta lá a partir dessa forma errada de pensar, sem fazer uma transformação, sem nada. E tem gente que vai cair nessa conversa, tem gente que vai errar achando que fez a melhor coisa do mundo. Tá certo? Ok? Bom, é isso, né? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de algum modo, tá certo? Né? É claro que a gente pegou uma questão fácil, bem simples aqui, mas repetindo, mesmo as questões fáceis, as questões difíceis, o modo de pensar, todas as etapas que envolvem a resolução de uma questão são as mesmas. Não importa se ela é da católica, como essa que a gente fez, que é um vestibular normalmente mais fácil em física, ou uma questão do ITA, uma questão de Harvard, uma questão de sala de Deus da onde, tá certo? O modo de resolver, mentalmente, as etapas de resolução são as mesmas. Então eu espero que eu lhe possa ter sido útil, né, com essa orientação aqui, tá certo? E daqui a pouco a gente já tem aí as nossas aulas sequenciais obedecendo o nosso calendário, tá certo? Para que a gente possa entrar definitivamente dentro da matéria do segundo ano do ensino médio. Ok? Obrigado pela sua participação, né? Pela sua paciência em assistir essa aula. Um abraço, um beijo, até mais.